noite. Espero que você, internauta, esteja bem. É um prazer estar com vocês nesta quinta-feira no programa É Tempo de Orar, onde nós vamos discorrer sobre um tema muito importante e muito relevante para os dias em que nós estamos vivendo. O tema desta noite é uma nova ordem mundial. Mas para que nós possamos entrar neste tema, antes eu quero convidar você para orar, já que hoje o programa é tempo de orar, tá certo? Feche os seus olhos e vamos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, nesse instante nos colocamos em Tuas mãos, para que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que esta mensagem possa alcançar o mais longe possível. Em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o tema aqui, uma nova ordem mundial. Será que esta nova ordem mundial em breve vai ser estabelecida? Alguns dizem que sim, e que quem vai estabelecer esta nova ordem mundial, quem vai encabeçá-la é a China, na pessoa do presidente atual. Outros dizem que até mesmo o governo brasileiro já se rendeu a essa nova ordem mundial. Alguns dizem que os protagonistas desta nova ordem mundial é os Estados Unidos, a China e outros países por aí. Bom, outros falam que a nova ordem mundial está sendo organizada pelo G20, os 20 países que são compostos pelos principais chefes financeiros do mundo, junto com a União Europeia. Mas qual é a verdade sobre a nova ordem mundial? Alguns dizem que para a agenda de 2021, eles têm como um principal objetivo uma redução populacional. Será que isto está mesmo lá? Será que isto vai se cumprir? Venha junto comigo esta noite. Para você que acredita na Bíblia Sagrada, para você que é cristão ou para você que acredita na palavra de Deus, eu quero apresentar para você nesta noite tudo o que nós pudermos no espaço de um pouco tempo, tudo sobre esta nova ordem mundial. Será que ela vai ser estabelecida aqui neste mundo para sempre? Como se dará o fim de todos os acontecimentos que nós estamos presenciando no momento? Vamos juntos aqui para a palavra de Deus, a palavra profética. O que ela diz sobre as predições? O que ela diz sobre as principais notícias que estão tomando conta dos telejornais e das redes sociais? Vamos juntos comigo? O que diz a palavra de Deus? Vamos para o profeta messiânico Isaías. Diz assim: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, diz ele, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isso mesmo, este Deus Todo-Poderoso e que conhece o fim desde o princípio, está dizendo para nós que Ele é a única fonte de informação verdadeira. Ele desafia todas as predições que estão tomando conta dos nossos telejornais e que estão amedrontando a nossa população, por que não dizer o mundo inteiro, e nos convida para tomarmos ou para termos o verdadeiro conhecimento sobre esta nova ordem mundial. Para isso, eu te convido nesta noite, para que nós possamos voltar no tempo. Vamos entrar pelo principal portal do antigo império que existiu, chamado Babilônia, o portal de Estar. Certa noite, o rei Nabucodonosor estava tentando dormir. Enquanto ele pegava no sono, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Isto mesmo, ele teve um sonho e ao acordar, ele ficou perturbado, porque ele queria saber o significado daquele sonho. Para os babilônicos, os deuses enviavam mensagens por meio de sonhos. Ao acordar, o rei Nabucodonosor chamou os seus súditos para que lhe declarassem qual tinha sido o seu sonho e também para que dessem a interpretação daquele sonho. Então, Daniel,
um livro da Bíblia, o Apocalipse do Antigo Testamento, diz assim, Daniel capítulo 2, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. O seu espírito perturbou-se e passou-se-lhe o sono. Continua dizendo a Bíblia. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, diz a Bíblia. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse, tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o significado deste sonho. Então, eles vieram. Quem eram eles? Os magos, os feiticeiros, os encantadores. Quem eram os magos? Eles pertenciam a uma classe de intelectuais e de sábios que às vezes matavam um boi, cortavam o fígado em várias partes e, de acordo com os cortes, eles se diziam capazes de predizer o futuro de uma nação. E quem eram os feiticeiros? Os feiticeiros eram estudiosos da mente humana. Na verdade, eles se diziam capazes de usar o poder psíquico para falar com os mortos a respeito dos vivos. E os astrólogos eram uma classe de estudiosos que estudavam os astros e, de acordo com a posição dos astros, assim também de acordo com a data do nascimento de uma pessoa, eles se diziam capazes de predizer o futuro desta pessoa e também o futuro de uma nação. O rei disse, entrem os sábios, e eles entraram. E o rei disse, tive um sonho que perturba o meu espírito, e eu quero saber o seu significado. E o rei, então, disse para os magos, magos, matem o boi, cortem o fígado, e diga-me o que eu sonhei ontem à noite, e qual é o significado deste sonho. Feiticeiros, falem com os mortos e me digam o que eu sonhei e o que significa este sonho. Astrólogos, olhem para as estrelas e diga-me o que eu sonhei e também me dê o significado deste sonho. Eles entraram, então, na presença do rei, mas não puderam dar ao rei o significado daquele sonho. Eles, pelo contrário, disseram, ó rei, diga-nos o que o Senhor sonhou e lhe daremos a interpretação. Mas o rei era muito esperto e ele pensou, se eu disser a eles o que eu sonhei, obviamente eles poderão me dar qualquer interpretação. Mas como saber se esta interpretação é verdadeira? Mas se eles me disserem o que eu sonhei, então eu posso ficar tranquilo de que a interpretação também será verdadeira. E o rei disse, não, primeiro diga-me o que eu sonhei. E eles disseram, não rei, diga-nos o que o senhor sonhou e daremos a interpretação. E o rei então disse, olha, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo. Mas uma coisa é certa, se vocês não me disserem o que eu sonhei, se vocês não me derem o significado do meu sonho, eu vou mandar matar vocês, seus familiares, e vou mandar fazer um só monte e tocar fogo. Então o rei chamou o capitão da guarda real e disse, matem-nos. Caso dentro de um determinado tempo o meu sonho não for revelado e também se não for dado a sua interpretação. A notícia correu por todo o império. Entre eles, entre os sábios que estavam na Babilônia, haviam alguns jovens e o principal deles, o que mais se destacava, se chamava Daniel. Daniel e os seus 3 amigos também estavam inclusos entre aqueles que seriam mortos pelo decreto do rei, caso o sonho não fosse interpretado. Daniel, tão logo tomou conhecimento daquele perigo de morte, ele foi até o capitão da guarda, a Arioque, e disse, não matem os sábios da Babilônia, dê-me um tempo e revelarei ao rei a sua interpretação. A Daniel foi dado aquele tempo. E sabe o que Daniel foi fazer quando ele conseguiu aquele tempo? Daniel foi orar. Daniel colocou os seus joelhos no chão e buscou o Deus do céu. Sabe por quê? Porque Daniel estava diante de um impasse.
Daniel e seus amigos e todos os sábios de Babilônia morreriam caso aquele enigma não fosse revelado. E naquele momento, Daniel sentiu uma necessidade mais do que nunca de orar. Não é à toa que o programa de hoje à noite chama-se Tempo de Orar. Daniel, então, buscou o seu Deus. Daniel estava na Babilônia, mas era um servo de Deus. Daniel estava num reino que tinha vários deuses pagãos, mas ele adorava um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Sabe, queridos, diante de qualquer circunstâncias difíceis, diante de qualquer obstáculos, nós não podemos fazer uma outra coisa a não ser orar, a não ser buscar esse Deus. Eu quero falar para você nesta noite, para você que está preocupado com a nova ordem mundial, para você que já perdeu o seu emprego esta noite, para você que está no leito de um hospital, para você que já está sofrendo as consequências de uma crise econômica que se alastra por todo o globo, é hora de orar. É hora de nós buscarmos este Deus mais do que nunca. Está você, que já é um cristão há um bom tempo, está você perdendo a sua vida espiritual para uma natureza carnal? Está você esfriando na fé? Ore, busque, fique os joelhos no chão, ore o tempo todo, como disse o apóstolo Paulo. Daniel foi orar naquele dia. Enquanto ele orava e buscava o Deus do céu, a Daniel foi dado o mesmo sonho. E o que é melhor? A sua interpretação. Eu posso ouvir um amém? Um amém significa que assim seja. Amém? Bom, vamos aqui, meus queridos. Daniel foi até o chefe e disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a sua interpretação. Que coisa fantástica. Deus ouviu a oração de Daniel naquele dia. Deus respondeu a sua oração, porque ele buscou e buscou de todo o coração. Este mesmo Deus ainda vive. Hebreus capítulo 8, verso 13 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que coisa fantástica. Ele ainda ouve as orações. Basta nós termos a vontade e o desejo de buscá-lo. Daniel orou, foi levado até a presença do rei e o rei então perguntou: és tu aquele que vai me revelar o que eu sonhei e me dar a verdadeira interpretação? O que disse Daniel? Será que Daniel disse: sim, rei, eu sou o cara, eu sou a solução para o seu problema? Foi isso que ele disse? Não, Daniel não disse isso, pelo contrário. Daniel disse, Daniel 2:28, mas há um Deus nos céus, não eu, ó rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Que coisa fantástica. Daniel não titubeou em responder a pergunta do rei. Daniel não duvidou, Daniel não vacilou, com palavras firmes, em tom muito claro, ele disse: olha, rei, existe um Deus no céu. Que coisa fantástica, que palavras de esperança para nós, que estamos vivendo dias difíceis. Quem sabe ele esteja lá, foi isso que Daniel disse? Quem sabe existe um Deus além das estrelas, foi isso que ele disse? Não, ele disse: existe um Deus nos céus. Não importa o que você esteja passando nesta noite, se você depositar a sua fé nesse Deus, se como Daniel você fizer esta afirmação de que existe um Deus no céu e que Ele vai resolver os nossos problemas, certamente Ele vai se mover a seu favor. Amém? Que coisa fantástica. Daniel disse: existe um Deus e Ele fez saber o que há de ser nos últimos dias. Irá a China dominar o mundo? Irá a Coreia do Norte destruir o mundo? Irá os Estados Unidos comandar uma nova ordem mundial e comandar este mundo para sempre? Daniel disse: este Deus fez saber o que há de ser nos últimos dias. Este sonho de Nabucodonosor está relacionado com os dias em que nós estamos vivendo e com o futuro da humanidade. Que coisa fantástica. Não saia de frente da tela. Fique até o final, e se você permanecer aí, você vai sair daqui nesta noite sabendo tudo sobre o futuro desta nova ordem mundial. Venha comigo.
Estando tu, ó rei, disse Daniel, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Você estava lá, disse ele. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser nos últimos dias. Isso mesmo, você estava olhando. De repente, no seu sonho, você viu uma grande imagem. Esta imagem era gigantesca. Ela tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de barro e ferro. E de repente, quando você estava olhando, ó rei, uma pedra cortada, sem mãos, veio do espaço. Essa pedra veio voando, bateu nos pés da estátua, nos pés em parte de barro e ferro, e esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro e ferro. Isto mesmo, Daniel, capítulo 2, verso 34, descreve exatamente isto. É a profecia bíblica iluminando o futuro para nós. Daniel 2,34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. O que quer dizer tudo isto? O que quer dizer essa estátua com vários metais? O que quer dizer essa pedra vindo do espaço e chocando com essa estátua, esmiuçando todos os metais? Você quer compreender essa profecia? Então, vamos aqui. O rei ficou feliz e atônito. Sabe por quê? Porque o rei não se lembrava de todo o sonho, mas de alguns pormenores. Na medida que Daniel foi descrevendo o sonho, veio à sua lembrança tudo o que ele tinha sonhado, como se estivesse passando um filme em sua memória. E Daniel disse: este é o sonho, ó rei, mas dar-te-emos a interpretação. O sonho do rei descreve a história da humanidade desde 606 a.C. até a eternidade. Passa por nossos dias, entra o futuro adentro e revela para nós o escondido, e revela para nós aquilo que é escuro para qualquer outra pessoa que não tenha a palavra profética. Venha comigo aqui. Daniel vira para o rei e disse: olha, rei, este é o sonho e esta é a interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Babilônia, um dos principais impérios que já existiu neste mundo. Nabucodonosor, um dos principais monarcas. Babilônia chegou a ser conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos, com muita riqueza. Babilônia é um reino que é bem representado pela cabeça de ouro. E também um reino que foi construído para existir para sempre. Se você tiver a disponibilidade, um dia você pode ir em um museu britânico. Lá está um pequeno pedaço de argila, onde está escrito, segundo os arqueólogos, pelos próprios punhos de Nabucodonosor, as seguintes inscrições: que todo mundo se prostre aos seus pés, ó Babilônia, que você exista para sempre. Era o intuito de Nabucodonosor, que Babilônia existisse para sempre. Mas o sonho contrariou esta pretensão. A cabeça de ouro que representava a Babilônia passaria, daria lugar a um outro império. Babilônia, que surgiu em 605 a.C., caiu em 539 a.C. e deu lugar a um outro império, representado agora pelos peitos e braços de prata. Depois de ti se levantará um outro reino, disse Daniel, inferior ao teu. Que coisa fantástica! A profecia
vai desfilando através da história. A profecia bíblica revela para nós o estabelecimento e queda das principais nações. Será que a China é mencionado na profecia bíblica? Só para que você sinta segurança no estudo desta noite. Mais de 3.000 profecias bíblicas. E todas elas têm se cumprido no seu tempo determinado. Venha comigo. Babilônia caiu e deu lugar a um outro império. Que império foi esse? O Império Medo-Persa. Mas como caiu Babilônia? Não podemos passar adiante sem revelar para vocês nesta noite como este famoso e poderoso império tombou. Sabe, um dia Belsazar estava dando uma grande festa. Nessa festa ele bebia e comia, dançava ao som da música babilônia. Se você morasse em Babilônia naqueles dias, por trás dos muros, por fora dos muros da grande Babilônia, você com certeza estaria ouvindo a música babilônia tocar, ao som da banda babilônica, bebendo as melhores bebidas, com seus milhares. Belsazar estava curtindo a vida. E como se não bastasse esta orgia, ele resolveu escarnecer do Deus do céu. Uma vez que ele mesmo não adorava este Deus. Mandou trazer os vasos, os utensílios sagrados que o seu avô havia roubado do templo de Jerusalém, para que pudesse beber nesses vasos. Vasos que eram usados na adoração ao Deus do céu. E enquanto eles estavam bebendo e dançando, de repente, de maneira sobrenatural, uma mão sobre-humana começou a escrever na caiadura do palácio real naquela noite. A música cessou. Os que estavam bebendo pararam. O rei, exaltado, agora estava absorto. Os seus joelhos batiam um no outro e o seu estômago doía, os seus lombos tremiam. Ele percebeu que alguma coisa anormal, de sobrenatural, estava acontecendo. Todos pararam. Todos agora estavam com os olhos fitos naquela parede. Mas ninguém conseguia ler aquelas escritas. Então, Daniel foi chamado para interpretar aquelas escritas. A ele, a Daniel, foi prometido o terceiro lugar no rei e muitos prêmios. Mas Daniel disse para o rei: ó rei, fique contigo os teus prêmios. Fique contigo a tua posição de monarca. Mas todavia, irei interpretar as escritas para o rei. Rei, as escritas significam o seguinte: Menem, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Que coisa fantástica! A Bíblia diz que Babilônia cairia e daria lugar a um segundo reino, ao Império Medo-Persa. Qualquer estudioso da história sabe. Qualquer um que buscar nas fontes históricas vai saber que depois de Babilônia foi sucedida pelo Império Medo-Persa. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim aconteceria. Amém? Vamos chegar na nova ordem mundial já já. Bom, Babilônia caiu. Como ela caiu? Ciro foi o instrumento chamado para comandar aquela operação. Ciro, diz o livro de Isaías, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, disse ele, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isso mesmo. 140 anos antes de Ciro nascer, a Bíblia já fazia menção da sua pessoa. 140 anos dele vir à existência, Deus disse: Ciro, você vai ser o meu instrumento para derrubar Babilônia. Ciro, com seus soldados, enquanto a festa estava acontecendo lá dentro, desviou o leito do rio que circundava a Babilônia. E entrou por baixo. Os portões internos estavam abertos. Os babilônicos eram autoconfiantes,
mas caíram. Ciro entrou ali. Foi uma mega operação. Ciro entrou e matou todos aquela noite. Ciro entrou e derrubou o império babilônico. Babilônia caiu. E eu quero dizer uma coisa para você que coloca sua confiança neste mundo. Na Babilônia atual, na Babilônia mística, ela também em breve vai cair e vai dar lugar a uma nova ordem mundial. Mas não a nova ordem mundial que muitos estão pensando e propagando por meio das redes sociais por aí. Mas uma ordem mundial muito superior a qualquer uma que o ser humano já tenha imaginado. Babilônia caiu. Este é o cilindro de Ciro, onde você está vendo alguns rabiscos escritas. Como Ciro planejou para derrubar Babilônia. Então a profecia continua revelando o futuro para nós. O império Medo-Persa tomou o controle, mas também não existiria para sempre. Daria lugar a um terceiro reino, representado pelos quadris de bronze. Veja que os metais representam as nações. Então, que rei foi esse? Daniel 2:39. Daniel continua revelando a interpretação daquele sonho. E o rei ficou atento, ouvindo. Amigo, não saia de frente da tela do seu computador, ou do seu celular, ou da sua TV nesta noite. Faça como Nabucodonosor. Ouça com atenção o que Deus tem para falar para você sobre o futuro do nosso mundo. Disse ele, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, se levantará. Um historiador, falando da história geral, disse: estou convencido que não houve nação, cidade ou povo onde ele não chegasse. De quem esse historiador está falando? Claro, de Alexandre o Grande. Estou convencido que uma mão divina presidiu as suas ações. Alexandre, a Grécia, sob o comando de Alexandre, conquistou o mundo em pouco tempo. Alexandre nasceu e morreu. Morreu aos 33 anos de idade. Mas outro personagem muito importante também nasceu neste mundo e morreu aos 33 anos de idade. Alexandre nasceu rico, conquistou o mundo, mas morreu pobre. O outro que estou falando, é claro, estou falando de Jesus Cristo. Nasceu pobre e morreu rico, conquistando este mundo, este reino novamente para o seu Pai. Dois personagens, Alexandre o Grande e Jesus Cristo. Qual destes dois você está seguindo? Qual destes dois nesta noite você quer seguir? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. E atrás não volto nunca mais. Amém? Sabe, amados, a Grécia também cairia e daria lugar a um quarto reino, representado pelas pernas de ferro. A Bíblia continua descrevendo. O quarto reino, disse Daniel, será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Não precisa você se aprofundar tanto na história para você saber que depois do Império Grego, quem assumiu o controle do planeta foi o Império Romano. Esta é uma foto das ruínas do que ainda resta do Coliseu Romano, onde milhares de cristãos entregaram as suas vidas por amor a Jesus, onde milhares de fiéis morreram porque não negaram a Jesus, morreram para este mundo porque sonhavam um dia viver no mundo eterno. Que coisa fantástica! Precisamos desta fé, precisamos desta confiança, precisamos desta coragem para continuarmos seguindo a Jesus Cristo e enfrentar esta suposta nova ordem mundial que está vindo por aí. Venham comigo. Um historiador chamado Gibbons disse o seguinte: as imagens de ouro, de prata, de bronze, que poderiam servir para representar as nações, foram sucessivamente destruídas pela monarquia romana, o império dos gladiadores. Surgiu em meados do quinto século, em 168, e caiu, para ser mais preciso, em 476 depois de Cristo. Babilônia não ficaria no poder, muito menos o império Medo-Persa,
muito menos a Grécia e nem mesmo Roma, representado pelas pernas de ferro. Mas eu não poderia prosseguir neste estudo sobre a nova ordem mundial sem antes contar a você o que aconteceu durante o domínio do Império Romano. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos nasceu Jesus Cristo, nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu neste mundo, o Deus do céu veio aqui, viveu uma vida santa, foi preso e condenado injustamente e morreu. Quando estava sendo condenado, um governador romano chamado Pilatos lavou as mãos, entregando Jesus para ser crucificado. Quando ele estava na cruz, um centurião romano, para ser mais preciso, o comandante da guarda real, quando os elementos em fúria, quando a terra tremia e o sol perdia sua luz, e os relâmpagos iluminavam o rosto do Salvador na cruz, aquele centurião, olhando para Jesus, disse: eis que este era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso mesmo, foi durante este império. Jesus foi morto naquele mesmo dia, naquela sexta-feira. Foi colocado em um túmulo de um homem rico, chamado José de Arimateia. Um selo romano foi colocado no seu túmulo, tentando impedir e garantindo que ninguém tentasse remover ali o seu corpo. Uma guarda romana de 100 fortes soldados, gladiadores, ali também foi colocada. Hostes demoníacas ali também estavam sob o comando do arqui-rebelde que um dia viveu no céu, para garantir que o Filho de Deus não ressuscitasse dos mortos. Porque ele, enquanto vivera, dissera: em 3 dias derrubarei este corpo e o reconstruirei. Amados, aquela noite passou silenciosamente. Anjos poderosos, magníficos em poder, vieram do céu, de algum lugar do espaço. Gabriel, o comandante dos anjos, veio com a armadura de Deus. Ao se aproximar dessa terra, a terra tremeu. Ele se pôs diante do túmulo naquele dia, enquanto um outro poderoso anjo rolou a pedra. E ele então disse: Filho de Deus, ressurge, porque o teu Pai te chama. E Jesus Cristo levantou do túmulo para triunfar sobre a morte. Que coisa fantástica! Ele ressuscitou. Ele vive de braços abertos na frente do túmulo onde ele havia sido colocado. Ele bradou com a voz forte: eis que eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Este brado, a sua voz, ecoou por todos os lugares mais longínquos deste universo. Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele vive. O túmulo está vazio. Quando alguns vieram procurá-lo, os anjos disseram: a quem vocês procuram? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Não importa qual seja o problema que esteja te afligindo nesta noite, o seu maior inimigo já foi vencido. Jesus venceu a morte e venceu por mim e por você. Ele ressuscitou, ele vive. O túmulo está vazio, e porque ele venceu e porque ele vive, nós também podemos reviver novamente. Amados, que coisa fantástica. Cristo vive. O Império Romano não pôde com o Império do céu. O Império de ferro, a máquina de ferro, não pôde com o Império do céu. Os gladiadores deste mundo não puderam com o gladiador do céu. Jesus ressuscitou. Foi durante o domínio do Império
Romano. E Daniel continua discorrendo sobre esta profecia. Quanto ao que viste, disse ele para Nabucodonosor e para todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de ferro de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Depois do Império Romano, a Bíblia diz, a profecia bíblica diz, a profecia que nunca falha diz, que não surgiria um quinto império. Não haveria uma nova ordem mundial. Mas Roma cairia, e conforme a profecia, ela caiu e daria lugar à Europa atual. Os alemanes, que hoje são os alemães, os suíços, os franceses, os italianos, os portugueses, os espanhóis, as principais nações da Europa da atualidade são os restos do Império Romano. É uma prova viva de que a profecia bíblica ela não falha. Roma caiu. Estamos vivendo na parte da profecia bíblica, numa parte muito interessante, nos dias da Europa atual, não mais nos dias das pernas de ferro. Daniel 2,43 diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão de que? Como? Pelo casamento. Quando líderes políticos viram que a Europa estava perdendo poder, eles tentaram unir a Europa novamente. Eles tentaram unificar os cacos do antigo Império Romano para dominar este mundo. E a profecia diz que eles fariam isso através de relações consanguíneas. Isto mesmo. Assim como o barro não se mistura com o ferro, tal plano não daria certo. Alexandre o Grande tentou e outros tentaram. Se um dia você for na Dinamarca, você vai encontrar ali no Palácio Real alguns quadros com as principais famílias reais da Europa. E um deles está em destaque e uma frase liga estes dois nomes. Hoje a Europa está novamente unida pelo casamento do rei Frederico e da rainha Diana. Mas será que estaria mesmo? Não. Assim como o barro não se mistura com o ferro, eles não vão mais unificar a Europa, nem mesmo através do casamento. Eles tentaram, através de relações consanguíneas, unir a Europa novamente, mas falharam. Napoleão tentou, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo. Alguém perguntando por que ele não conseguiu, por que ele não dominou o mundo, recebeu a seguinte resposta: qual foi o adversário deste tremendo poder? Por quem foi posto em xeque e quem lhe resistiu e o lançou por terra? A resposta veio: por ninguém e por nada, a não ser pela direta intervenção de Deus. Eu quero dizer para você, amigo que nos assiste nesta noite, não se preocupe com os regimes governamentais. Não se preocupe com políticos que não cumprem a sua responsabilidade. Não se preocupe com esta tal de nova ordem mundial. Existe um Deus no céu que intervém na história, um Deus todo-poderoso que luta por nós. Não se preocupe. Alguém conversando com Napoleão e disse: cadê você, Napoleão? Por que você não dominou o mundo? Ele disse o seguinte: o Deus do céu é poderoso demais para mim. Amém? O Deus do céu é o Todo-Poderoso. Líderes políticos tentaram unir a Europa, mas falharam. Carlos Magno tentou, Charles V, Luís XIV, Napoleão, Hitler e outros mais, Stalin, todos eles tentaram, mas falharam. Que coisa fantástica. A profecia continua descrevendo sobre o futuro desta nova ordem mundial. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Nos dias de qual reis? Ou de quais reis? Hoje, você acompanha a disputa pelo poder através da economia, através de uma guerra biológica, ou quem sabe,
lançando mão de um poder bélico todo-poderoso para se estabelecer uma nova ordem mundial em cima dessa terra. É sabido que os Estados Unidos têm essa pretensão. É sabido que a China tem essa pretensão. É sabido que os cacos do antigo Império Romano, os atuais e mais fortes países da Europa, ainda têm essa pretensão. O G20, com seus representantes, não só líderes mais políticos apenas, mas também líderes religiosos, nos bastidores, estão trabalhando para que uma nova ordem mundial, para que o mundo seja reconfigurado e preparado para o recebimento dessa nova ordem mundial. Mas a Bíblia diz que nos dias desses reis, quando estes homens estivessem na surdina, na calada da noite, tentando estabelecer uma nova ordem aqui, que é contrário à ordem de Deus, a Bíblia diz, o Deus do céu estabeleceria um reino. É isso que diz a profecia. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará, diz a Bíblia, todos os reinos e será estabelecido para sempre. Eles vão tentar, através de um boicote econômico, lançando mão da força, do poder bélico, através de um boicote econômico mundial, tentar contrariar os planos de Deus. Mas a Bíblia diz que o Deus do céu, em breve, vai se manifestar e sacudir essa terra. Em breve, o nosso Jesus Cristo, que vive e reina, vai esmiuçar os reinos deste mundo. Isso mesmo. A pedra que Nabucodonosor viu no sonho e que você está estudando esta noite, já está vindo. E não é um simples asteroide que vai deixar este mundo escuro por pelo menos 6 meses, não. É uma pedra que vai esmiuçar e destruir todos os reinos deste mundo. Esta pedra é um símbolo do reino eterno de Jesus Cristo. Diz a profecia, o apóstolo Paulo escreveu, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Isto mesmo, em toda a Bíblia, em todas as escrituras sagradas, Jesus é descrito como a pedra. E se esta pedra cair em cima de alguém, quebrá-la, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que se alguém cair em cima dessa pedra e se partir, esta pessoa pode ser refeita. Jesus Cristo é a pedra. Eu quero cair sobre ela. Eu quero me quebrar todos os dias sobre ela, para que eu seja refeito conforme a imagem e semelhança de Deus. Amados, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por esquina. E em nenhum outro nome há salvação. Não existe nenhum outro nome entre o céu e a terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não é o Kim Jong-un, não é o Trump, não é o atual presidente do Brasil, eu lamento em dizer isso, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. A escada que liga o céu e a terra, Ele é a nossa saída. Devemos lutar e buscar e orar e promover este reino, porque Ele vai colocar um fim na corrupção. Ele vai colocar um fim em toda a guerra. Ele vai colocar um fim em todo o pecado. Esse mesmo, Jesus Cristo. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Amigos, a profecia continua dizendo: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. E depois ele diz: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não é porque o pastor Dilermando está falando para você nesta noite. Não é porque um simples político está falando pelas redes de televisão. Não é uma mensagem sensacionalista para tocar o terror, mas é a verdade nua e crua. Você que não quer abrir mão deste mundo, saiba que um reino eterno está a caminho. Jesus Cristo está voltando.
O apóstolo João, que viveu muitos anos depois de Daniel, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, ele disse em Apocalipse, guarde este verso, Apocalipse capítulo 11, no verso 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso mesmo. O reino do mundo está para ser entregue novamente para o Criador. Um dia, ele fez este mundo perfeito e o entregou para Adão e Eva. Mas Adão e Eva colocou tudo a perder. Ele veio aqui e pagou o preço para resgatar este mundo. Ele subiu e disse que um dia vai voltar para restabelecer o seu reino original. E quando ele estava morrendo na cruz, um dentre os bandidos que morria com ele, olhando para ele e vendo que não se tratava de nenhum criminoso, olhando para ele, vendo que não se tratava de nenhum homem comum, vendo naquele que estava sendo crucificado ao seu lado, o Rei da Glória, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E esse Jesus olhou para o ladrão naquele dia e disse: olha, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Eu vou me lembrar de você quando eu estiver vindo para estabelecer o meu reino. Eu vou me lembrar de você. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Outro estudioso da Bíblia, chamado Nicodemos, numa conversa com Jesus Cristo, no meio da noite, Jesus, sem rodeio, disse para ele: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar neste reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte desta nova ordem mundial que em breve será estabelecida neste mundo. Que reino? O reino do qual Daniel, no capítulo 2, disse. Depois, os evangelistas enfatizaram esta verdade. Marcos disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Para pertencer a este reino, você precisa dar um passo em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para pertencer a este reino, você precisa entregar a sua vida a este Rei, a este Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu por você. Porque Ele pagou pelos seus pecados na cruz. Ele adquiriu o direito de viver, de lhe dar a vida eterna. E Ele disse: ide e pregai este evangelho, contai para as pessoas que aquele que crer e for batizado em meu nome será salvo. Já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Já fez dele o seu Rei? Já pediu para Ele, para você fazer parte deste novo reino, desta nova ordem mundial que em breve vai ser estabelecida aqui? Um dia, Ele vai nos recepcionar neste reino, em pessoa. Quando os seus súditos estiverem para tomar posse deste reino, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Que coisa fantástica. Que dia maravilhoso. Eu sonho com esse dia. A minha esperança é alimentada com essas palavras. Eu aguardo esse dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando os portais da cidade santa estiverem abertas e Ele estiver na porta dizendo: entrai para a posse do reino. Quer você sonhar comigo nesta noite? Perca o medo da suposta nova ordem mundial. Eles vão tentar, mas vão cair por terra. A verdadeira ordem mundial não é deste mundo. Não é de origem terrena. Ela vem de cima. Ela vem do céu. Quando Jesus, com seus milhares e milhões de anjos, quando os céus se abrirem, quando o Filho de Deus descer pelos corredores celestiais. Um dia, quando ele estava sendo preso e condenado, um sumo sacerdote chamado Caifás disse: diga-nos se tu és o Filho de Deus. Porque para ele dizer que era Filho de Deus era o mesmo que dizer sou Deus. Não podendo negar o seu parentesco com o Pai, Jesus Cristo, olhando nos olhos daquele homem, disse: em verdade te digo que em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, à direita do Todo-Poderoso. O planeta Terra
está prestes a testemunhar o maior dos acontecimentos, o mais espetacular acontecimento, a volta do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o sonho chega ao fim com a pedra vinda do espaço. A cabeça de ouro passou. O império de prata, Medo-Persa, passou. A Grécia passou. Roma passou. Todos os impérios passaram. Nós estamos nos dias dos pés em parte de barro e ferro. Nós estamos nos dias da Europa dividida. E eu pergunto para você, e eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo nesta noite. Se conforme a Bíblia disse, se conforme a profecia traçou a história humana, aconteceu? Se todos os reinos se levantaram e caíram, e a China nem foi mencionada. Mas se todos esses reinos se levantaram e caíram, eu te pergunto, você acha que a última vai falhar? Sim ou não? Claro que não. A pedra, que é um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, está vindo. Cristo está para assumir o controle total. Está chegando o fim de toda dor, de todo o pecado. Está chegando o fim de todos os regimes políticos ditatoriais, de todos os governantes ditadores. O que é melhor, está chegando o fim da doença, está chegando o fim de todas as pandemias, está chegando o fim do câncer, está chegando o fim de todas as catástrofes naturais. Em breve, este mundo vai ser purificado pelo estabelecimento de um novo reino, de uma nova ordem mundial de origem celestial. Quer você fazer parte desta nova ordem? Quer você receber um abraço aconchegante do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar? Se esse é o seu desejo, se é o seu desejo fazer parte de um novo reino, de um reino eterno que não terá fim, se quer você viver eternamente, se é seu desejo, se você almeja este dia, com seus familiares e amigos, se você já está cansado deste mundo, se você está desiludido com este mundo, se você está decepcionado e frustrado com este mundo, eu te apresento uma nova ordem mundial e um novo rei que nunca falha, um rei que é justo e que tem leis justas, e o que é melhor, ele morreu na cruz por você e te ama mais do que tudo neste mundo. Feche os seus olhos, se esse é o seu desejo, e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado por podermos descansar nesta noite na profecia bíblica. Obrigado por abrir diante de centenas, por que não dizer milhares e milhões de pessoas, o futuro deste mundo e a verdadeira nova ordem mundial que em breve será estabelecida. Eu entrego em tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a vida da minha família, o futuro da minha cidade, do meu estado, o futuro do Brasil, da América do Sul e do mundo. E que em breve, quando o Senhor estiver vindo nos corredores celestiais, o Senhor se lembre de nós. Fazemos o mesmo pedido que o ladrão fez naquele dia. Lembre-se de nós quando vieres no teu reino. São as bênçãos que eu te peço nesta noite. E as agradeço. Em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amigo, tenha uma boa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um programa. E essa mensagem só nos faz ter mais certeza de que Deus cuida do rumo da história. E isso nos dá esperança, porque se esse reino vai chegar, ele já está chegando. Então, independente do que aconteça, a gente pode ter fé que as promessas e as profecias se cumprem. E esse dia vai chegar, o reino de Deus vai se estabelecer aqui. Não é uma ótima notícia? Que bom que você ficou com a gente até agora.
E vou pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, porque falando em like, amanhã a gente tem uma nova programação, mais um programa na sexta-feira para você começar bem o seu sábado, logo depois do pôr do sol, às 19 horas, a gente vai ter o programa Like, feito pelos jovens do Espaço Novo Tempo, e o tema de amanhã é metanoia, ok? Então se prepara, chama todo mundo, convida seus amigos, porque às 19 horas o pessoal entra ao vivo com mais esse programa aqui no nosso canal. Por isso que a gente sempre fala, se inscreve, ativa o sininho aí, porque quando o programa entrar no ar, você vai receber uma notificação quando for o horário do programa. Então a gente espera você amanhã no like, e depois no sábado pela manhã a gente tem lições da Bíblia e o programa Adoração no Espaço Novo Tempo em Casa. Então até lá. Domingo tem o Start, terça tem o Papo da Terça, então a gente espera você em todas as nossas programações. A gente se vê em breve. Até mais, até amanhã no like. Deixa seu like aí. Tchau.